Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Saúde em Suas Mãos. E hoje, um programa mais uma vez mais que especial. Eu não tenho nem como descrever a emoção de estar aqui com esse programa, de falar de medicina, de propósito, de desafios, de conquistas, de histórias fantásticas, inspiradoras, de uma pessoa que tem um legado, uma pessoa que brilha, mas que coloca todo mundo para brilhar, que nasceu com essa essência fantástica, de ter esse dom, esse talento, de ensinar as pessoas, de inovar, de impactar a vida de tantas pessoas e tantos estudantes de medicina. Então é com muita honra, com muita alegria que eu vou receber aqui Romeu Krause, esse ser humano fantástico. Romeu, muito obrigada por esse espaço. Obrigado, digo eu também, né? Eu vou chamar de Vina, claro, né? Porque claro. Como foi minha residente, né? Tem claro. que ser Vina, né? Pode estar autorizado a chamar Vina. Então eu quero dizer a você que eu fico extremamente emocionado, eu é que fico emocionado, de estar tendo a oportunidade de falar a você nesse momento, onde você cria, todos os espaços que você criou até hoje foram brilhantes, tá certo? Eu estava no lançamento do seu livro, né? Como era o nome do livro? Ternura, né? E está na contracapa do livro, né? Você está na contracapa do livro. Então eu me sinto mais uma vez muito honrado de estar aqui com você, podendo ou tentando contribuir com alguma coisa que traga de benefício para o próximo, tá certo? Você falou no início que realmente eu criei algumas coisas dentro do nosso espectro de trabalho, que foi dentro da ortopedia, dentro da cirurgia do joelho. E realmente, durante todo esse período, eu acho que a gente deixou alguma coisa de contribuição para o público e para os pacientes daqui da nossa cidade. Nós conseguimos fazer com que a ortopedia, a cirurgia do joelho, fosse honrada no Brasil inteiro, tá entendendo? E eu tenho a satisfação de dizer a você, Vina, que agora dia 30 de outubro a gente está lançando um livro sobre a minha vida, sobre o ITORC, que é a instituição que nós criamos, e quem vai fazer o prefácio do meu livro, já mandou para mim, é o Dr. Gilberto Camanho, que é um dos maiores nomes da ortopedia da cirurgia do joelho do país. E esse cara, por exemplo, ele ficou felicíssimo quando eu convidei para fazer o prefácio do meu livro. E ontem, ou foi anteontem, hoje é quarta-feira, eu acho que foi segunda-feira, eu recebi dele uma mensagem que ele tinha terminado de fazer. E é uma das coisas mais bonitas que você pode imaginar. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter contribuído por alguma coisa dentro da medicina brasileira e dentro da medicina nordestina. E, Romeu, com certeza estarei lá no lançamento do seu livro, né? E realmente a sua história, né? A sua trajetória, ela merece vários livros, né? Porque se a gente for dividir, tem a questão da ortopedia, tem a artroscopia, né? A primeira cirurgia de artroscopia do Norte-Nordeste é sua. Você desenvolveu a técnica, né? Uma técnica exclusiva de reconstrução de ligamento. Né? Tá vendo como é bom falar com ela? Ela sabe tudinho da minha vida. Claro, eu não sei não, né? Eu acompanhei, né? Que é outro privilégio que eu tenho, né? E qual é outro privilégio que eu tenho? É que a primeira cirurgia de ortopedia da minha vida, eu entrei na clínica ortopédica de acidentados, numa artroscopia com quem? Com Romeu Krause. Pronto, para você ver como então, são as coisas, né? Eu criei algumas coisas que são importantes dentro da ortopedia brasileira, que foi eu trazer para aqui, depois que eu fiz o meu fellow na Inglaterra, eu trouxe para aqui todo o material e eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida. No dia 11 de setembro de 1979, eu fiz a primeira artroscopia em Recife. E você foi um daqueles primeiros artroscopistas do país. Na mesma época, estava começando um colega nosso em São Paulo e uma chefe no Rio Grande do Sul. Na mesma época, nós começamos juntos a fazer, sem um ter conhecido o outro. O engraçado é que ninguém conhecia um do outro. Enquanto eles foram para os Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra. Sim. Quer dizer, totalmente diferente os caminhos. E o que é que me dá de mais orgulho de ter feito alguma coisa pela ortopedia do Nordeste? É eu ter chegado a ser presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eu acho que isso aí também eu tive o privilégio, né? Porque por conta de várias situações,
eu não tinha feito a prova de título de especialia na aconteceu época. comigo também. Aí, justamente você também não fez na época devida, e eu passei por isso, né? Exatamente. Aí eu disse, eu preciso fazer, né? Eu tinha acabado de chegar de Paris. Me lembro. Aí eu disse, Romeu, eu vou fazer a inscrição da prova da SBOT. Ele disse, Vina, eu sei que você é uma pessoa dedicada, estudiosa, mas você está em Paris, passou esse tempo todo agora estudando cirurgia da mão. Eu não acho que seja um momento ideal de você fazer a prova da SBOT. Você me aconselhou. Eu disse, mas eu vou fazer. E eu fiz, você era o presidente da SBOT. 2009. E outra coisa, aí o resultado, né, lá em Campinas, sai no sábado, 5 horas da tarde. Adivinha o que aconteceu, Romeu Krause? Deu um problema lá, o índice de reprovação foi alto. Passaram-se 3 dias e a gente não tinha recebido o resultado. Eu soube por você. Você ligou para mim. E nós fomos para a recepção que tem dos presidentes da SBOT. Você foi comigo, foi minha companheira da recepção que a gente estava fazendo. Sim, com certeza. Então, assim, 2009, eu tinha acabado de chegar de Paris, estudei, fiz uma revisão da ortopedia durante um mês de dezembro. Vê que loucura, né? Foi isso mesmo. E foi um índice muito elevado de reprovação. De reprovação, foi exatamente, demorou para fazer a revisão. Né? E a revisão de todas as provas. Aí eu simplesmente passei, né? No ano mais difícil que tinha, e que Romeu Krause era presidente da escola. Foi maravilhoso. Olha, e você veja uma coisa, né? Romeu, de 1935, né? Tinha sido o último ortopedista do Nordeste. Só teve 3 ortopedistas do Nordeste, que tinha sido Luiz Inácio de Andrade Lima, Zé Rodrigues em 2009, ele foi em 1989 e eu em 2009. Do Brasil, olha, a ortopedia, a SBOT está fazendo 80 anos, agora tem um colega do Ceará, que nós fomos cabo eleitoral dele, tá certo? E teve outro colega da Bahia, e também nós fomos cabo eleitoral dele. Então, nós já conseguimos expandir um pouquinho mais, nós hoje já temos 5. Em 80 anos, são 5 nordestinos, tá certo? Que tiveram o direito ou chegar a galgar o cargo de presidente da SBOT. Mas foi uma vitória, né? Foi uma conquista. Na época, em 2009, todo mundo ficou muito Vina, feliz com isso, muito interessante, a sua história bate muito com a minha. Eu só consegui fazer a prova de título de especialista 25 anos depois de ter formado. E 10 anos depois, eu era o presidente da SBOT. Você veja como o mundo, quando você quer atingir um objetivo, você vai conseguir, desde que você tenha um sacrifício. Então, é difícil você... não, caiu do céu. Não, nada cai do céu. Não cai do céu, né? Inclusive, Romeu, a gente, que eu tive esse privilégio, né, de entrar, né, ser ortopedista, mulher também, que é outro desafio, né? Acho que eu fui a terceira de Pernambuco, né? Todo mundo, você tá doido, eu não faço ortopedia, mas foi a especialidade que eu me apaixonei. E tive esse contato, né, na clínica ortopédica, a primeira cirurgia com você. Então, tenho toda uma trajetória, né, de familiares meus, de amigos meus que você já cuidou, tratou. Então, assim, o impacto de Romeu Krause na sociedade, de uma forma geral, dentro da ortopedia, né, do Brasil, de Pernambuco, mas não é muito mais que isso, são os pacientes, né? Esse é o propósito, né? Eu acho que isso é que move a gente, né, Romeu? É promover o bem. É a motivação que a gente tem, não é? Eu continuo trabalhando, eu tenho 52 anos de formado, e continuo trabalhando da mesma maneira que eu sempre trabalhei. Eu recebi essa homenagem aqui dessa revista, onde a editora colocou que eu sou o homem que conseguiu operar a sua própria mente, mas você sabe por quê? É porque eu consigo não misturar as coisas. Então, os meus problemas familiares acabam na hora que eu saio da família. Meus problemas médicos acabam na hora que eu saio do hospital. Então, eu consegui fazer com que minha cabeça ela fosse uma cabeça compartimental. Eu chamo assim, você é o quê? Primeiro, eu sou um aborto da natureza para ter feito ortopedia, para ter feito medicina. Porque na minha família nunca teve um médico, na família de minha mãe nunca teve um médico, e na família do meu pai nunca teve um médico. Você é o quê? Eu sou uma geração espontânea. Aconteceu de fazer ortopedia. Eu tive algumas pessoas, Zé Leal de Farias, por exemplo, que foi o meu grande mentor, foi o grande idealizador. Eu sonhei ser doutor Zé Leal uma época na minha vida, era meu padrinho. Então, a medicina traz essas coisas muito interessantes. Você se apaixona, você curte, e quem curtir, que fizer medicina, porque, não, eu vou ganhar dinheiro, não é assim que se faz medicina. Você faz porque você tem a tendência, você tem
dentro de você aquela Essa missão, necessidade de esse fazer. propósito, né? É, Eu acho que realmente é tudo, acho que sucesso, né? Sucesso, ele não acontece por acaso, né? não. Existe, qualquer sucesso tem bastidor, tem desafio, tem lágrimas, Sacrifício muito, sacrifícios, muito. né? Você Todo chega. mundo quer ver o seu sucesso. Ah, Romeu tem sucesso, Não. Romeu isso, Vai não, ver, vai ver. quando eu né? fui embora para a Inglaterra, eu tinha um Marcelo, que hoje é ortopedista, Camila, que também é ortopedista. Marcelo tinha 2 anos de idade. E Ricardo, meu filho mais velho, tinha 3 anos de idade. Quando eu cheguei da Inglaterra, esse menino já saiu daqui, ele era cliente Marcelo Pontual, vocês todos conhecem, e ele já saiu com hepatite. E eu tive que ficar durante 3 semanas com ele no isolamento, aonde a minha mulher anestesista, Osana, que sempre me ajudou muito, ela ficava dentro do hospital com o Marcelo, de domingo de noite até a sexta. Na sexta eu ia para lá, substituía ela, e porque os caras lá ainda deram uma colher de chá, me desculpa os termos, mas deram uma colher de chá porque eu era médico e a minha mulher era médica. Então eles disseram, eu me lembro que na hora que eu cheguei lá, ele disse assim, olha, você me desculpa, mas quem entra não sai, quem sai não entra. Era assim a regra lá. Porque eles achavam que a doença contaminava. Era uma doença contagiosa. E, então, eu passei 3 primeiras semanas de Londres nessa situação. Então as pessoas acham, foi muito fácil. Foi muito difícil. Foi muito sacrifício. Você está no outro país, todo na adaptação, longe de tudo. Né? E a sorte era porque quando eu cheguei, eu já estava inscrito no Health Service naquela época. E o que aconteceu? Eu não tive custo nenhum. Eu não tinha onde buscar o dinheiro, não. O negócio era muito sério. Entendeu? Então, você veja como a vida traz os desafios, você vai vencendo os desafios. E quem chega junto de você hoje, Vina, pensa que, esse cara deve ter nascido em berço de ouro. É exatamente o oposto. Eu nasci em Vitória de Santo Antão, rapaz. Olha, e eu nasci a fósseis. Eu digo todo dia que eu sou... Não teve uma sequela neurológica, né, Romeu? Exatamente, eu já comecei vencendo na vida. Desde eu já comecei a vencer, né? Desde o meu nascimento. Você imagina que a pessoa que fez o parto, o médico que fez o parto, que era o doutor Ivanildo Pereira, esse cara tinha se formado no dia 8 de dezembro. E você é 25 Eu nasci 24 de dezembro. 24 de dezembro. Né? Então, você veja qual a experiência que esse colega tinha. É porque as formações naquela época eram diferentes de hoje. Eu sou professor na faculdade da Unação, eu vejo totalmente diferente o padrão dos alunos de hoje do que era daquela época. A referência, né? Tudo, né? E a parte de ortopedia, né? Não tinha tanta cesárea como hoje, né? Tudo diferente, né? Não, era muito diferente. Olha, a gente vivenciou um mundo de transformação muito grande. Você veja hoje com essa inteligência artificial, com tudo, todo mundo hoje só fala IA. E você não pode perder o tradicional, não. Você tem que se adaptar às novidades. Mas você não pode, essência, né? você não pode perder a essência do que você se propõe a fazer. Esse equilíbrio, né, Romeu? De estar com a base, né? E, inclusive, esse ano, eu fiz um projeto chamado Conexão Helênica, porque eu acho que a gente está precisando resgatar esses valores, né? Então, fui lá, fiz uma imersão na terra de Hipócrates. Eu acompanhei tudinho, viu? Porque, assim, está muito tênue hoje, né? As pessoas querem tudo rápido, tudo fast, as redes sociais, etc. Mas cadê a base? Cadê o propósito? Cadê as referências, né? A gente tem que adaptar, né? E aí, Romeu, a gente teria aqui espaço para fazer uma semana de podcast, né? Porque fazer um podcast muito são muitas histórias, né? Mas dentro da sua trajetória aí, fantástica, né, de ensinamento, de inspirar, de cuidar, de ensinar, quantos residentes, né, quantas pessoas, você tem essa humildade, né, porque existem pessoas, médicas e não médicas, que a fama, né, ela, né, aflora, né, então as pessoas às vezes ficam, né, e você não, é muito bonito isso, porque eu conheci você, né, há mais de 30 anos atrás, né? Eu já estou com 32 na medicina. Não diga, né? não diga, não. Não tem problema com isso, não, né? Então, assim, já tem mais de 30 anos que eu conheço o Romeu. Né? Então, nesses 30 anos, quanta coisa aconteceu. Mas Romeu é a mesma pessoa. Eu nunca me esqueço de estar ali na clínica ortopédica de acidentados, aí tinha alguém de sobreaviso, né? Doutor Heraldo, você, aquela equipe fantástica, Alcides, doutor Heraldo, Ramos, Namieira. Aí eu ligava, né? Romeu, chegou uma exposta aqui, Romeu. Você chegava lá, 3, 4 horas da manhã. Com aquela alegria, com aquele bom humor. Então, isso é muito nobre. É difícil uma pessoa, né, em tantos anos,
Eu nunca vi Romeu Krause de Mal de mau humor. mau humor. Nunca vi. Não, essa tive palavra não existe na minha Eu vida. nunca vi. É impressionante Eu isso. sempre supero as dificuldades de uma maneira de você rir, de você. Eu digo sempre o seguinte: quem está aqui no consultório, todas as pessoas que lhe procuram, ele vem lhe procurar porque está com um problema. Agora, se você já é um problema, pelo amor de Deus, um problema em cima do outro não tem como funcionar. Então, eu procuro sempre estar de bom humor. Por isso que eu falei para você da cabeça compartimental. Eu não consigo misturar as coisas. Quando eu chego aqui, eu tenho que estar bem com a vida para atender bem o meu paciente. Então, eu tenho que ter respeito a ele. E isso trouxe muito frutos para mim. Olha, só para você, eu faço parte hoje da Academia Brasileira de Ortopedia. E essa semana passada, eu fui eleito presidente da Academia Brasileira de Ortopedia. Não é fácil, não. Você é nordestino, você é de Vitória de Santo Antão, você nasceu em Vitória de Santo Antão. Quer dizer, tudo isso, onde a pessoa que iria disputar comigo é somente o titular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É nordestino, ainda tem mais esse desafio. Porque né? você conviver com o pessoal não é fácil, não. É você ter capacidade de ter jogo de cintura. Você precisa ter jogo de cintura, tá entendendo? Senão você está degolado. Mas realmente assim, é uma história inspiradora, né? E a gente tem muitas histórias dentro da ortopedia e dentro da vida, Romeu. Mas eu queria assim, perguntar, além do bom humor né, que você tem, o que é que faz Romeu estar hoje, né, com 78 anos, em plena atividade? Qual é o segredo de tudo isso? O segredo é não misturar as coisas. Eu não consigo estar parado. Essa semana teve uma entrevista comigo e a pessoa perguntou: o que é que você faz ser bem-humorado? Quanto tempo você assiste um filme? Eu digo, eu não tenho condição de assistir um filme. Eu não consigo passar 2 horas parado assistindo um filme. Eu enlouqueço. Então, eu só sei viver bem se eu estiver fazendo bem ao próximo. E enquanto eu estiver com condições de fazer bem ao próximo, eu vou continuar trabalhando. Maravilha, eu acho que isso que define, né? Essa longevidade, né? Esse propósito, né? O que é que faz a gente acordar todo dia, né, Romeu? Eu acho que é isso que move, né? Hoje, para você ter uma ideia do meu dia de hoje, às 7 horas da manhã, eu tinha que estar começando a aula na faculdade, na sala onde eu dou aula. Eu levanto às 5 horas da manhã, tá certo? Daqui eu saí de lá, às 10 horas da manhã eu tinha reunião na Sicredi, eu sou vice-presidente do Conselho Administrativo. Meio-dia estava aqui para esperar você 1 hora da tarde e vou começar o consultório. Sim. Às 2h30, 3 horas da tarde eu continuo o consultório. E vou até 7, 8 horas da noite. Isso diariamente. Fantástico. Ô, Romeu, e assim, aqui também, né, em abril tivemos uma celebração linda, né, dos 25 anos, né, exato, do ITORC, né, que foi um outro desafio, né, Romeu? Foi um desafio muito grande. Né? Eu tive o privilégio de vir para a inauguração. Foi, né? Então, isso aqui foi um desafio muito grande e a gente conseguiu. Quando eu estava escrevendo esse livro sobre a minha vida, eu não queria escrever sobre a minha vida, eu queria escrever sobre o ITORC, que faz parte da minha vida. E o editor, quando chegou junto de mim, disse que você não tem como separar o ITORC da sua vida, ou sua vida do ITORC. Fazem parte da sua vida. Eu mudei totalmente o conceito da ortopedia dentro de Pernambuco para a gente fazer uma área de pesquisa. Para você ter uma ideia, Mina, você estava aqui na inauguração do ITORC, em vez de fazer uma inauguração só festiva, eu fiz uma inauguração científica. Eu tive a primeira jornada, depois todas as outras equipes aqui em Recife começaram a fazer, eu parei de fazer. Tá entendendo? Então, o que é que eu te queria trazer? Por exemplo, tecnologia, a mais avançada possível para atender o paciente. O respeito ao paciente. Todo o nosso grupo, olha, para você ter uma ideia, quando eu comecei aqui éramos 4, hoje são mais de 20. Então, o que é que eu fiz? Todos que vêm para aqui têm que ter o padrão daqui, o padrão do ITORC. Qual é o padrão do ITORC? Respeito ao doente, tecnologia e avanço científico. Se não tiver essas 3 características, está fora do ITORC. Perfeito. É realmente um legado, né? Eu lembro muito bem que, inclusive, surgiram, né, muitas críticas, e foi todo um contexto, né? O desafio foi gigante, né? Do ITORC, né? Mas quando a gente acredita, né, nos sonhos, né? A gente tem que ir atrás. Aquela história, eu fui um desbravador nessa área. Porque quando eu comecei a fazer aqui na Ilha do Leite, isso daqui não tinha nada, não tinha. Você acha que tinha o Hospital Esperança, tinha o Hospital da Unimed, que antes era da Unimed, que hoje é do Esperança. Tinha nada aqui. Aqui era a área de uma beira-mar, uma beira-rio,
Os coelhos. Eram os coelhos, uma área super pesada, tá entendendo? E a gente conseguiu, só tinha aqui o hospital do UIMIP, era o único hospital que tinha aqui grande, e nós conseguimos mudar o perfil daqui. Hoje virou polo médico, Ilha do Leite. Hoje é polo médico, hoje é polo médico. E nós temos a alegria muito grande, e isso é uma recompensa imensa, que o ITORC, quando fez agora, no dia 7 de abril, a gente fez 25 anos que nós inauguramos o ITORC. E foi uma missa muito bonita, então o Fernando Saburido, tá entendendo? Você estava aqui, então foi uma coisa assim que engrandeceu a gente, quer dizer, mostrou que você tem mais. Eu não, mas os meus sucessores vão ter mais 25 anos pela frente, 50 anos pela frente, e isso é imortal, se torna imortal isso daqui. É legado, né? É legado, isso é um legado. A gente está aqui para contribuir, né, com um mundo melhor, a gente tem que deixar um mundo melhor do que quando a gente encontrou. Eu vi nessa sua viagem que você fez, que você foi para se encontrar com a realidade da vida e não com a falsidade da vida. Quer dizer, você mostrando aonde você andou, o que você fez, o seu encontro com a natureza. Aquilo foi muito bonito. Agora, precisa ter profundidade, precisa entender. O que está fazendo para fazer graça? Não. Não é uma viagem na Grécia, como todo mundo vai, né? Para estar curtindo as Ilhas Gregas, para estar curtindo Mykonos. Não, totalmente diferente. Foi outra... Você fez outro padrão de tipo de viagem. Realmente foi desafiador, né? Porque você ficar 40 dias longe de tudo, de todos. E custo. Inverno, praia no inverno, ainda todo mundo vai para a praia, né? Então, assim, mas realmente, quando a gente tem um propósito, né? E eu estava precisando fazer algo a mais, né? Já fiz ortopedia, já fiz cirurgia da mão, e aí a gente vai sempre fazendo outras coisas. A gente vai procurando alguma coisa, a gente tem que deixar um legado. Você tem que entender que tudo na vida ela é muito passageira. Então você tem que deixar alguma coisa para os que te seguem e os que são da tua geração entenderem aquilo que você fez, que foi alguma coisa de bem para o próximo. Eu acho que o bem para o próximo, ele resume todo o objetivo da vida da gente. E a medicina ainda é uma forma ainda mais profunda de fazer isso, né? Exatamente. Porque você cuidar de um momento ali de desafio, então a gratidão que o paciente recebe, né? Isso para a gente não tem preço, né? Não tem preço, não. E eu me preocupo muito, eu digo sempre a meus alunos na faculdade, onde a gente ensina, que hoje mesmo eu tive uma aula maravilhosa com meus alunos. Eu estava dizendo a eles, pessoal, presta atenção. Vocês sabem quanto custa a diária, a mensalidade de vocês? Não, professor, eu tenho muita coisa para fazer. O que é que você tem para fazer, menina? O que é que você tem para fazer? Você não tem que fazer nada. Você é um privilegiado do privilegiado do privilegiado. O mínimo que pode estar dentro da faculdade pagando 10, 15 pau por mês de mensalidade. Você não tem nenhum, você só tem uma obrigação na vida, ser ótima. Se você for boa, você não vai triunfar. Agora, você precisa ser ótima. Então, você imagina, na época que eu saí da faculdade, formava quantos por ano? 400 alunos? 200, 250, 300 alunos? Pelas duas faculdades, só tinha duas faculdades? Duas. Hoje você sai quantos? Cidade interior com 2 faculdades de medicina. Marcelo é do conselho do CREMEP, ele é o tesoureiro do CREMEP hoje em dia. Eu faço uma aula do mercado que esses alunos esperam. Eu trago uma pessoa do CREMEP, do professor Luciano Conde, para poder falar quantos alunos tem, qual é a melhor área que eles devem se localizar para poder sobreviver. Sai mais de 2.500 alunos por ano, médicos por ano. Quer dizer, de 250 para 2.500. E para o ano, e agora que vai abrindo mais faculdades, pelo amor de Deus, aonde é que a gente tem... E ninguém quer ir para o interior, não. A turma quer ficar na capital. Então, realmente, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu já estou com mais de 30 anos de medicina e tem a tecnologia, tem tudo isso. E agora tem uma filha que está fazendo medicina, né? Então, assim, eu digo, ela pegou outro momento, né? Diferente. E eu fiquei muito, muito cuidado de não influenciá-la tanto, mas a gente não tem como, a gente termina influenciando, né? Mas... Eu estou na fase agora dos netos, fazendo vestibular. Não, eu ainda vou demorar mais um pouquinho. Deve ser maravilhoso, né? Mas a geração é complicada, é muito complicada. Mas eu acho assim, que tudo que a gente faz com dedicação e por amor, por missão, tem sucesso. E exemplo. Você é exemplo
para sua filha seguir você, como eu tenho exemplo dos filhos seguindo. Como já é outra geração, netos já é outra geração, aonde eu tenho de princípio não me meter na educação dos netos, não sei, Respeitar, né? respeito totalmente, acato tudo que eles querem, tá entendendo? Agora, não influencio na educação deles. Isso é uma maneira de você. Ah, você está lavando as mãos? Não, não estou lavando as mãos. Tá respeitando. Eu estou né? respeitando o espaço de cada um. Se os meus filhos deram para a gente da maneira que eu do que eu eduquei, certo ou errado, não sei. Deram para a gente. Então, no fim, foi o certo. É. No fim, foi o certo. E assim, não tem, eu acho que palavras, né? Ah, faça isso. Não tem valor, né? O que vale é atitude. Exemplo. É o que Exemplo. você faz. Isso Exemplo. você não precisa falar. Você Não. está falando, você está virando referência, né, Romeu? É engraçado, viu? O meu filho mais velho, que chama-se Ricardo, e no livro que a gente está publicando, tem o depoimento de várias pessoas, de funcionários. Eu tenho funcionários aqui com 30 anos. Eu Trabalham conheço, vários aqui que trabalhavam na clínica ortopédica vieram para cá, né? Me acompanharam. Então, você tem funcionários com 30 anos, e tem o depoimento do meu filho mais velho, que é muito interessante, ele é muito inteligente, ele é acima da normalidade, Ricardo, e ele chega junto de mim e diz, pelo tipo de vida que tinha meu pai, eu sempre fui um cara dedicado a estudar, a me dedicar ao paciente, etc, etc. A única profissão que eu tinha certeza que não faria era de médico. Era a única que eu ia fazer. Ele tinha a mãe médica e o pai médico. Mas eu não vou entrar nessa. Nessa eu não entro mais nunca, essa daí não tem nem possibilidade de eu ser, porque a dedicação que eles fazem, que eles se submetem a tudo que é... Não tem não tem como pagar, não tem estrutura para isso. Então eu vou ser advogado. Então, meu filho também, ele disse, mãe, médico... Estou fora. Não dá, né? Porque a minha filha, né, eu casei com um ortopedista também, então ela é filha, né, de 2 ortopedistas, então assim... Ele não tinha para onde correr. Olha, medicina, mãe, não vai dar certo. Pronto. Esse depoimento do meu filho é muito engraçado, muito inteligente. Porque ele conseguiu sair da pressão, Foi, né? saiu da pressão. Aí eu sempre procurei me comportar muito bem com os meus filhos, né? Por exemplo, eu fui de uma geração em que muitos filhos seguiam a carreira do pai e terminaram frustrados, porque era quase uma imposição. O meu filho Marcelo, por exemplo, durante toda a faculdade, eu nunca deixei ele me acompanhar numa cirurgia. Ele era bom aluno em todas as cadeiras e todo mundo chamava ele para... Eu disse, vá fazendo escolha quando você estiver no fim. Quando chegou no 6º ano, ele ainda tinha uma dúvida se ele ia fazer a parte de radiologia ou se ia fazer de ortopedia. Chegou um dia junto de mim e disse, olha pai, eu vou fazer ortopedia. Eu disse, bom, você quer fazer ortopedia? Quero. Então você vai fazer concurso, você vai para São Paulo, você não vai ficar em Recife. Porque você é o filho de fulano. Não, você não você vai ter, você é Marcelo. Lá você é Marcelo. Você vai crescer lá. Ele fez residência no HC de São Paulo, passou mais 5 anos para poder voltar. E ser filho de Romeu depois. Aí depois. Agora, antes, não. Perfeito. A Camila, a outra que você é médica, ortopedista do sexo feminino, pioneira, há 30 e tantos anos, nenhuma mulher fazia medicina, fazia ortopedia, porque dizia que para fazer ortopedia e traumatologia bastava ser burro e forte. Você nem era burro, nem era forte. Foi um desafio para mim. Aí você vai fazer me metendo, né? Aí você vai fazer um desafio. E aí, Camila, por exemplo, ela, antes de fazer ortopedia, de fazer medicina, ela quis fazer fisioterapia. Tudo bem, você quer fazer fisioterapia, vai fazer fisioterapia. Quando ela viu que não era o caminho que ela queria. Aí depois, 10 anos depois, aí foi fazer ortopedia, foi fazer medicina, foi minha residente, foi brilhante como residente, passou muito bem no TEOT, aquelas provas que a gente falou aqui no início. E hoje, Camila está muito bem fazendo a cirurgia de ombro com o Marcelo, ajuda muito mais o Marcelo, está muito bem. Maravilha, né? Mas assim, a gente influencia no sentido positivo, positivo, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que respeitar as escolhas, né? Exatamente. Não quer fazer, não faz. Né? Não posso brigar com ninguém. Foi o caso de Marcelo. Marcelo quis fazer antes. Eu chegava junto dele e dizia, pai, eu vou com você para a cirurgia. Eu digo, comigo não. Você é aluno, você vai fazer bem todas as cadeiras que você tiver que fazer. No fim, você escolhe o que quiser. Porque a vida, a gente passa por desafios, né? Eu enfrentei também, né? Você foi para o exterior, foi estudar na Inglaterra, eu fui estudar na França.
e eu fiz a opção de deixar na época os meninos aqui. Então, assim, foi um desafio gigante, porque eu chorei todas as noites com saudade dos meus filhos, né? Teve uma época que eu estava passando as férias aqui no Brasil, vim visitar você aqui no Itoca, aí eu disse, essa mulher não é normal não, né? Com essas duas criaturas no Brasil estudando fora. Mas é aquela paixão, né? É o propósito. É um objetivo, a gente tem um objetivo. Eu não quero ser mais um, eu quero ser o um. Então, isso custa o desafio, custa sacrifício, custa receber crítica, levar porrada. Quer dizer, isso faz parte da vida da gente, não é só elogio, não. Tá entendendo? Então, a vida da gente é uma vida sacrificada, principalmente a gente que vem de classe média, vem do interior. Quer dizer, eu nunca neguei de onde eu vim de Vitória de Santo Antão. Eu tiro 1000 ondas sobre Vitória de Santo Antão, eu digo que só deu de bom Romeu e a Pitu. E a Pitu, não foi? Duas coisas boas. Então eu tiro onda comigo mesmo. Quer dizer, eu tive pessoas brilhantes que nasceram em Vitória de Santo Antão, mas para fazer a parte cômica do negócio, eu tiro onda comigo mesmo. Mas eu acho que o mais bonito da vida, Romeu, é a gente ser quem a gente é. É exato. A autenticidade, isso você sempre manteve, né? É como eu também, né? Aí, eu moro em Paris, é isso, é aquilo. Não, eu sou do Nordeste, criatura, eu sou sertaneja, eu sou de Arco Verde. E Arco Verde, quando eu cheguei depois desses 40 dias na Grécia, a primeira coisa que eu fui foi, né, passar um final de semana na Fazenda Caboclo, né? Era ali meu mundo é aquele lugar, né? As raízes. Eu tive uma época que eu estava morando no Rio de Janeiro, quando eu fui minha residência, eu fui no Rio de Janeiro, que era o grande foco da ortopedia brasileira, principalmente da parte de ortopedia infantil, que eu gostava muito de fazer a parte de ortopedia infantil, por conta de pólio, naquela época, poliomielite era o boom da medicina. E tudo foi muito sacrifício, Para você ter uma ideia, Vina, em 1971, 71, eu estava fazendo a residência lá no Rio, eu estava fazendo estágio, eu era sextanista. E meu pai morreu. Meu pai morreu sem nunca ter bebido uma hepatite, que hoje não morreria mais. Mas naquela época morreu, era fulminante. Tá entendendo? E aí eu tive 1000 problemas com a minha turma de formatura, eu não tive dinheiro para pagar as festas, né? Eu terminei me formando na secretaria. Quer dizer, todas essas histórias molem muito com você. Se você não tiver uma cabeça muito boa, você se perde. Então eu procurei sempre justificar todas as dificuldades que eu tive na vida, para mim foram maneiras de se fortalecer, de fortalecer, de ultrapassar aquele problema que estava aparecendo para mim. Então eu sempre fui de aceitar os desafios e enfrentá-los. Eu digo sempre uma coisa que está escrita, inclusive no meu livro, que eu tive que rever a maneira de falar. Na época que meu pai morreu, eu disse às pessoas, rapaz, depois hoje, né? Eu digo, eu passei a ser, talvez, não mais feliz, mas com maior capacidade de decisões na vida com a morte do meu pai. Por quê? Eu não sei se isso você é transcendental, o que você quiser imaginar, qual é a explicação. Eu tinha assim uma encruzilhada para ir. Um lado que eu decidia ir, dava certo. Então eu tinha alguém que me orientava em outra esfera. Sim. Tá entendendo? Uma aliança espiritual. Eu tinha alguém que espiritualmente me acompanhava. E meu pai nunca me abandonou. Meu pai morreu fisicamente em 71. Mas de lá para cá, tudo que eu fiz, eu triunfei por conta de ter alguém olhando para mim. E as referências, né? A gente tem que ter referência. Tem que ter. Né? E você foi esse forjado, né? Nesse contexto. Agora não foi fácil, não, viu? As pessoas chegam junto de mim, como você é tão feliz, você é tão bem-humorado, alegre. Mas eu consegui tudo que o cara pode querer na vida. E sem nunca querer dizer que eu sou o tal. Não. Eu sou igualzinho aos outros. Eu digo às pessoas, a gente de carne e osso, a gente vai apodrecer da mesma maneira. Acaba de vaidade, babaca. Vocês estão ficando malucos, isso não vale nada. O que hoje tem aqui é passageiro. E eu acho que o segredo, né, dessa juventude sua, né? É justamente isso, a gente ter objetivo, né? Porque eu acho que quando a gente para de ter sonho, para de ter objetivo, a gente está envelhecendo, né? Eu lembro muito bem que eu tive aqui em algum momento, e você, Vina, a essa altura agora tem tanta gente se aposentando, e eu estou aqui, ó, assinando a carteira
profissional, né, de ser professor, né? Então é isso. Exatamente. Né? É por isso que você está com 78 vai fazer 10 anos. anos, vai fazer 10 anos que eu ensino na faculdade. E aí os alunos, professor, o que é que faz para o seu filho ver tão bem da vida? Humildade. Viver o presente. Viver o presente, humildade. Eu nunca fiz questão de dinheiro, nunca fiz questão de nada. Tudo é uma consequência, né, Romeu? Tudo é consequência. O que precisa é você viver de bem com a vida. Uhum. É você. Bom, eu tenho 77 anos, eu não tenho uma doença, o que é que eu posso reclamar? O que é que você vai reclamar da vida, pessoal? Você não tem uma dor, você não tem nada, o que é que eu posso reclamar? Aqui chega, e meu funcionário chega, eu estou com as pés em cima do birô aqui, ele faz, poxa, como é que pode o senhor com essa idade estar com as pés em cima dele? Tem mais elasticidade do que eu. Isso depende de cada um. Mas a saúde, Romeu, é isso. É paz. Exatamente. E é alegria. Você viver, você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Paz. Isso só você conquista. Ninguém dá, né, Romeu? Não, ninguém dá, não. É só você que conquista esse Ninguém lugar. Dá, não. Ninguém dá, não. A gente consegue. Isso vem de dentro da pessoa. Eu fui uma pessoa que eu tive uma criação muito boa. Meus pais sempre foram muito solícitos com a gente. Para você ter uma ideia, eu e Gustavo, que eu só tenho de irmão Gustavo, a gente nunca foi cobrado como moleque de rua, como cara que brincalhão. Eu joguei futebol profissional. Eu vivi a vida em todas as épocas da vida, para ser vivida. Eu era aluno, eu só tinha uma coisa na minha casa que exigiam de mim. Que, quer dizer, não exigiam, mas que faziam por onde de cobrança. Era ser estudioso. Sim. A gente sempre foi estudioso, eu e Gustavo. Agora, moleque de pior qualidade. Quer dizer, a molecagem que a gente fazia hoje você não consegue mais fazer, porque não, você não pode fazer hoje, porque hoje é droga, hoje é agressão ao próximo. Tudo que você vai dizer hoje pode ser agressão. Para você ter uma ideia, Padre Romeu da Fonte foi o pároco da torre, a vida todinha que eu vivi na torre. Eu fiz todas as presepadas que um cara pode fazer com o Padre Romeu. Todas. É meu amigo até hoje, tem 93 anos. Eu ia trazer ele para celebrar a missa, mas era a falta de respeito a uma pessoa com 93 anos. Mas ele sempre esteve comigo, sempre foi meu amigo, e eu presto uma homenagem imensa no livro que estou escrevendo a Padre Romeu. Esse reconhecimento, né? Maravilha. Então, vamos aqui encerrar esse podcast, né? Que aí a gente faria aqui uma semana de podcast, né? Porque é tanta história, né? Para a gente contextualizar e inspirar, mas aí eu não gosto de fazer um programa muito longo, porque aí também cansa, fica né? Cansativo. Fica cansativo. Hoje tempo é outro desafio, né, Romeu? Ninguém tem tempo mais para as coisas, entendeu? Você dizer que vai fazer um podcast, vai demorar, a pessoa já cortou. É feito, eu falei, numa reportagem que eu tive agora com o pessoal desse livro. O pessoal chegou e disse, quando você está parado na televisão, você vê um filme, qual é o filme que você gosta? Eu disse, eu não consigo passar 2 horas parado vendo filme. É meu estilo. Eu não tenho nada contra quem gosta. Mas você não tem essa capacidade, eu não tenho como concentrar. Eu não tenho como me concentrar para perder 2 horas da minha vida vendo um filme. Então eu vejo de trás para frente que fica mais rápido. Sim, pois é. Mas você vai ter que assistir esse podcast. Você aumenta a velocidade lá, você vai assistir. Então, gratidão. Obrigado. Estando aqui com muita emoção, né? Ter essa oportunidade de estar com um ortopedista, uma referência na ortopedia brasileira. Eu tive também o privilégio, posso chamar de um grande amigo, né? Em todos os momentos da minha vida, sempre acompanhando, sempre presente. Então, aguardo vocês no próximo podcast Saúde em Suas Mãos.